Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Dorgan e este é mais um vídeo para um Code Loop. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Keycloak. Se você já desenvolveu aplicações ou pretende desenvolver aplicação, possivelmente você já deve se deparar com o seguinte cenário. Você precisa saber quem é o seu usuário, se o seu usuário que ele diz ser, se ele realmente é. E como você pode fazer isso? Você pode usar N formas de autenticação. Uma delas é o Keycloak e vai ser sobre o Keycloak que a gente vai falar hoje. No vídeo de hoje nós vamos mostrar você no passo inicial como você pode criar um Helm e configurar seu client para configurar na sua aplicação. Gostou dessa ideia? Quer ver mais vídeos sobre Keycloak? Deixa aqui nos comentários o seu assunto para próximos tópicos sobre Keycloak. Deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de seguir para os próximos vídeos. E agora, sem mais enrolações, antes de colocar a mão na massa, eu tenho dois pontos para vocês. O primeiro é, a gente já está com o Keycloak rodando aqui na nossa máquina local. Caso você queira ver como fazer a instalação, coloca aqui nos comentários qual a forma que você gostaria de ver. Tem diversas formas, por isso que a gente não vai abranger aqui nesse vídeo as formas de instalação. E também que você pode ler tudo que a gente vai falar nesse vídeo no nosso site, que é codingloop.com.br. Lá você vai encontrar esse e outros artigos em texto. Vamos acessar aqui então. Eu estou com o Keycloak rodando na nossa máquina. No localhost, ele vai estar rodando na porta 8080. Essa é a primeira tela quando você loga no seu Keycloak e ele está padrão. Vamos logar aqui no console de admin. Vamos colocar aqui admin e a senha. A senha padrão também é admin e o login também é admin. Mas antes da gente mostrar como criar um Helm, vamos explicar o que é um Helm. No contexto do Keycloak, o Keycloak ele é preparado para ser multi-tenancy. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ter uma única instância de Keycloak e atender diversos clientes. Seja esses clientes literalmente domínios diferentes, produtos diferentes, ou dentro de mesmo de um produto, por exemplo, subprodutos diferentes. Você pode ter, por exemplo, dentro de um Keycloak, um Helm que atende a aplicação de uma farmácia, um outro Helm que atende a aplicação de uma locadora de veículos, por exemplo. Isso é possível. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar o nosso ambiente de isolamento. No nosso caso, eu vou criar o nosso Helm como se a gente estivesse criando nossa aplicação, code in loop, e ele vai ser do ambiente de desenvolvimento. E é assim que a gente faz para poder criar o nosso Helm. Você pode perceber que a gente já tem antes de a gente clicar em criar, você pode reparar que a gente está aqui no Master. O que isso significa? Por padrão, o Helm Master é o Helm que gerencia as coisas do Keycloak. Então ele já veio por padrão e a gente não vai utilizar ele para a nossa aplicação. A gente vai ter esse aqui, ó, Code in Loop, desenvolvimento. Você poderia, caso você estivesse fazendo migração de um Keycloak para o outro, utilizar aqui o export de um Helm e fazer apenas o import. Não é o nosso caso. Então a gente vai colocar aqui Code in Loop, desenvolvimento. Aqui na sua janela aqui você vai ter Helm Settings e a gente vai dar uma navegada aqui nos pontos mais interessantes. O primeiro, esse aqui a gente não vai mudar. Esse aqui é aquele que a sua aplicação vai passar como ID. Mas aqui a gente pode mudar. A gente pode colocar aqui, ó, Display Name vai ser o que aparece para o usuário. Então, Code in Loop, desenvolvimento. Isso aqui quando você estiver vendo, você vai ver que isso aqui vai aparecer como título da tela de login. Você poderia customizar colocando o HTML no display name. Aqui no caso aqui a gente não vai mudar muita coisa nesse sentido. A gente vai aqui na parte de login. A gente poderia na nossa tela de login, caso você queira, e é nesse momento que você vai fazer, se você quer habilitar a opção do usuário criar contas, no nosso caso a gente quer, bacana. Você quer que ele consiga recuperar a sua senha e que ele consiga marcar que ele vai ser, que o login dele vai ser lembrado. Além disso, você consegue vir aqui em e-mail e customizar, por exemplo, uma conexão SMTP. Ou seja, caso ele queira enviar e-mail para o seu usuário, ele vai conseguir, seja e-mail de verificação de e-mail, seja e-mail de redefinição de senha, qualquer e-mail você vai colocar a sua configuração de SMTP aqui. Aqui embaixo mais especificamente, tá? Você vai colocar seu host, sua porta e sua forma de autenticação. No nosso caso aqui a gente não vai disparar nenhum e-mail, então não vamos mexer nessa parte. Aqui em temas, o que você pode fazer? Você consegue customizar o tema de login, o tema de administrador, basicamente o tema de tudo, entre duas opções, o tema base e o tema do Keycloak. Além disso, se você fizer um deploy customizado, você consegue indicar aqui um outro template.
Você poderia ter o tema da sua aplicação que ela é compatível com o resto do seu front-end, por exemplo. Então você teria um login customizado. A gente não vai mostrar como fazer isso. Se você quer essa ideia de customização de template do Keycloak, coloca aqui nos comentários. E vamos avançar aqui nas partes mais interessantes. Aqui você vai ter muitas informações importantes, que diz desde como o Keycloak vai se comunicar com outros meios. Se dependendo se você precisar de um proxy, talvez você vai ter que mudar alguns parâmetros aqui. Aqui, por exemplo, o frame, se vai ser same, origin, aqui tem toda a descrição e afins. Toda a descrição de todos os campos, mas vale a pena sempre dar uma reforçada aqui com o time de segurança. Aqui em Session é basicamente, por padrão você não precisaria estar mexendo aqui, mas caso você precise de sessão mais curtas ou mais longas, você poderia mudar aqui, por exemplo, o padrão de sessão aqui é de 5 minutos. Aqui ó, Login Action Timeout. Ele tem 5 minutos, você poderia trabalhar com Off Session Idle aqui, você pode trabalhar com Offline Session também, de 30 dias. Aqui são os valores padrão, fica à vontade para colocar os valores que fazem sentido para a sua aplicação. No nosso caso, no nosso exemplo, a gente não vai customizar. A gente tem, aqui em token, a gente tem mais questão de tempos, então a gente tem, por exemplo, o Access Token, o tempo de refresh do seu Access Token, e outros valores aqui que eu não vou me adentrar em todos eles. E com isso a gente passou aqui em todos os Helm Chart aqui, podemos salvar aqui, e com isso a gente já passou nos principais campos de Helm. A gente já pode dar um salvar aqui, ó, Helm atualizado com sucesso. Vamos agora criar o nosso cliente. Como a gente faz para criar um cliente? Na verdade, antes de criar um cliente, nós vamos criar o nosso usuário. Caso você use algum tipo de federação, LDAP e afins, ou queira fazer um login social, seja com Facebook, GitHub ou qualquer coisa assim, coloca aqui nos comentários que a gente pode pensar nessa forma de fazer e trazer um vídeo aqui para vocês. Nesse momento a gente vai criar um usuário offline mesmo. Por exemplo, eu vou criar um chamado aqui Code in Loop. A senha, o e-mail dele vai ser code@codeinloop. Já é um e-mail verificado. O nome dele vai ser o meu aqui e a senha também. A senha não, o sobrenome. Vou criar aqui e vou definir uma credencial para ele. Vou falar que a senha dele é senha. E vou falar que a senha dele não é temporária. Qual é a diferença entre você setar uma senha temporária ou não? Que no primeiro login ele vai ter que trocar se for temporária. No nosso caso é uma senha permanente. Aí porque a gente não quer aqui mostrar esse fluxo ali, mas num cenário real você possivelmente colocaria senhas temporárias. Salvei aqui. Temos nosso usuário e podemos criar o nosso cliente. Como que a gente faz para poder criar um cliente? A gente vem aqui em cliente. Vamos aqui, ó, Create Client. Vamos colocar aqui, por exemplo, a gente quer tratar de um front-end. Então vamos botar aqui, ó, vou chamar ele só de Code Front-end, underline front-end. Não vou botar nenhuma descrição nem nada aqui. Vou salvar aqui. E aqui que a gente vai entrar na parte interessante. Client Authorization. O que que isso significa? Significa basicamente como é que o Keycloak vai interpretar a sua aplicação. Se ela é uma aplicação confidencial ou se ela é uma aplicação pública. E como saber se a minha aplicação é pública ou confidencial? Entende-se como aplicação pública tudo aquilo que o usuário acessa sem estar autenticado. Num primeiro momento, digamos assim. Então, como assim? A minha tela de front-end, o meu front-end, por exemplo, minha aplicação React, a minha aplicação Android, ela ali, ela é uma aplicação pública. O usuário consegue baixar e consegue acessar. Então, eu deixaria ela como pública. Agora, o meu back-end, a minha API, ela é uma aplicação confidencial. Então, ela não vai conseguir... O ideal seria que ela não conseguisse iniciar um login a partir de uma API. Ela teria que iniciar o login a partir do front-end e carregar o token já autenticado apenas para o back-end através de uma secret que ele tem. Ele consiga chegar no Keycloak e verificar se aqueles são credenciais válidas. No nosso caso aqui, a gente vai deixar offline porque ele é uma aplicação pública. Vamos colocar aqui os nossos redirect aqui. Para facilitar a nossa vida, eu vou colocar asterisco em todos, que é basicamente um coringa. Você poderia, num cenário real, você colocaria aqui a URL completa do seu ambiente de desenvolvimento, o ambiente produtivo. Aqui você consegue ver exemplos disso. Por exemplo, exemplo.com/asterisco, quer dizer que tudo depois da barra ali do seu domínio ele vai permitir, mas se alguém tentar através de outro domínio, ele não vai conseguir. Como nesse exemplo aqui ele vai ser local, não é para fins de produção, a gente colocou asterisco, mas num cenário real você colocaria os seus domínios aqui completo. Salvei, então eu tenho aqui o nosso cliente aqui criado.
E agora, como que a gente faz para verificar se o nosso Keycloak está configurado da maneira certa? Ou maneira número 1, você poderia fazer as configurações no C na sua aplicação para ele conectar no Keycloak e você verificar que está tudo certo. Porém, esse pode ser um método não tão fácil e simples de conseguir. O time do Keycloak, ele criou uma página muito legal, que eu vou deixar aqui para vocês aqui, ó, que é essa daqui, keycloak.org/app. O que você pode fazer aqui? Você pode verificar, simular um login. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui ele já está com a URL certa. O nosso Helm. Qual é o nosso Helm? Esse aqui, ó. Vamos copiar apenas para facilitar. Mas é code in loop, underline desenvolvimento. E nosso client. O nosso client de front-end. Que é qual? Code, underline front-end. Vamos salvar e vamos simular um login. Na verdade, eu não salvei aqui, tá? É por isso que ele está assim, ó. Vou salvar novamente, ó. Tá até aqui, ó, code in loop. Na verdade, quando eu estava passando esses valores aqui, eu não estava salvando, então eu tinha que salvar aqui. Vou, inclusive, só trocar aqui para a gente ver aqui a mudança. E aqui, como eu tinha dito, ele mudou o nome. Aqui você pode ver que agora está code in loop aqui, desenvolvimento, que é diferente do nosso ID, ok? E qual é o nosso usuário? Se você olhar aqui em usuário, você vai ver que o nosso usuário é code in loop. Vamos tentar fazer um login aqui e eu vou errar a senha de propósito aqui. Então eu vou colocar qualquer coisa aqui. Não consigo. Mas eu consigo criar uma nova? Consigo colocar a minha senha aqui? A minha senha? Consigo. Então estou logado aqui. Hello, Danilo Dorgan. Posso simular o logout para ver se ele está certinho. Simulei. E vou tentar aqui novamente só para você ver aquelas opções que eu tinha comentado. Eu consigo criar um novo usuário? Consigo. Agora aqui, para manter sucesso, eu teria que ter, por exemplo, um SMTP configurado. Porque, por exemplo, eu vou colocar aqui um outro e-mail. Só para fins de demonstração. E ao registrar esse e-mail, ele, por trás dos panos, ele vai tentar mandar um e-mail, porém ele não vai mandar para lugar nenhum. Ele não vai conseguir, ele não vai ter, não vai chegar lá na minha conta. Mas se você tivesse o SMTP, ele estaria mandando um e-mail de verificação. Eu já saí logado ali, então vou tentar logar novamente, só para vocês verificarem. Tá aqui, mais uma vez. Se eu voltar aqui no usuário, aqui agora eu vou ter 2 usuários, vamos fazer aqui a busca. Com a diferença que meu segundo e-mail não está verificado. E possivelmente ele tentou enviar esse e-mail. Se eu mostrasse aqui o log para vocês, ele estaria lá, possivelmente um erro de SMTP. Bem, era isso que eu queria falar sobre Helm e sobre clients no Keycloak. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários sobre quais assuntos vocês queriam saber também sobre Keycloak. E não deixe de acompanhar a gente nos próximos vídeos.